Graça, paz, saúde, bem, prosperidade, harmonia, felicidades a todos e todas que nos ouvem. Eu quero antecipar os meus agradecimentos por mais uma vez poder participar aqui no programa Ajuda do Alto. Muito obrigado. E também preciso antecipar aqui os meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e a todas as mulheres guerreiras, lutadoras, verdadeiras heroínas do seu cotidiano aí, e que lutam por dias melhores e por um mundo melhor. A razão que me traz aqui, inclusive hoje, e a prédica, a reflexão de hoje, está relacionada inclusive com o Dia Internacional da Mulher, e eu trouxe para a nossa reflexão a vida de Débora. Lá trago também a leitura em Juízes capítulo 5, versículo 7, quando diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. O fato é que talvez não haja um consenso em relação ao Dia Internacional da Mulher e o surgimento do mesmo, mas o consenso é de que esse dia só veio com muita luta, muitas mulheres mesmo, inclusive algumas delas perderam até a própria vida. Ocorre que a luta das mulheres por reconhecimento e igualdade, ela vem de longo tempo. E uma das coisas que faz culminar com a menção desse dia é que na Revolução Industrial as mulheres eram exploradas do ponto de vista comercial, da relação de trabalho, trabalhavam até 15 horas por dia, recebiam salários precários e estavam longe da sua família, e aí elas começam a se revoltar contra essa situação e começam a reivindicar direitos inclusive próprias de quem trabalha, né? E aí nesse viés é que se vai chegando ao Dia Internacional da Mulher. O fato é que só em 1945 a ONU declara aquilo que a gente chama de Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, dos Direitos Humanos, e diz que todos são iguais, independentemente de religião, independentemente da cor da pele, das convicções, independentemente de ser masculino ou feminino ou qualquer outra designação. E aí a gente só reafirma que Débora tem uma lição a você, para você hoje, mulher guerreira e lutadora. E eu gostaria de refletir com você sobre o seguinte tema: Débora, a guerreira e suas lições para as mulheres contemporâneas. De fato, não só para as mulheres, mas para todo aquele que se identifica na luta. A gente sabe a narrativa bíblica em relação ao contexto em que Débora viveu, é que o povo israelita vivia sob julgo já de cerca de 20 anos nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E o chefe militar de Jabim, o chefe dos exércitos, era um homem chamado Sísera. O nome parece feminino, mas não é, Sísera. E aí a gente percebe que Débora se levanta naquela época, inclusive, que Israel não tinha um rei ainda, e Israel era direcionado por juízes. Débora, inclusive, ela era profetisa, ela atendia em um espaço, e as pessoas iam lá, ela na condição de juiz, as pessoas traziam as suas demandas, e ela dava a orientação de Deus a todo aquele povo. E não só como profetisa, como juíza, mas também Débora como guerreira, teve um papel fundamental na libertação do povo de Deus, do povo de Israel. E a gente percebe que a primeira característica de Débora é o fato dela levantar-se, como eu acabei de dizer. Débora, por exemplo, ela era esposa de Lapidote, e o nome Débora significa abelha, e Lapidote significa tocha, chama. O marido dela tinha esse nome forte, né? Tocha, chama, e uma abelha parece ser frágil. As abelhas produzem mel, mas as abelhas também, para se defender, dão ferroadas, né? E a gente percebe, mesmo numa cultura, naquela época, há milhares de anos atrás, uma cultura muito mais arraigada no machismo, mas como inclusive o próprio Lapidote, com aquele nome forte, tocha, ou chama, fogo, ele respeita a esposa que tem sua liderança, o seu grau de comprometimento com o Senhor, e ele apoia, de fato. Por quê? Porque ela era esposa e eles se complementavam mesmo numa época, como falei, que a cultura machista era muito mais densa do que agora.
E aí a palavra de Deus diz que Débora levantou-se. No livro de Juízes, capítulo 5, verso 7. Então, mulher, levante-se. É isso. O entendimento é esse. E você, companheiro, deixe que elas se levantem por chamamento de Deus e para a obra do Senhor, porque grandes coisas do Senhor haverá e já tem feito e haverá de fazer através dessas mulheres que têm esse espírito, essa determinação, assim como Débora, que era uma guerreira, foi sacerdotisa, assim como foi juíza em Israel. Quando Deus chama as pessoas, ele fala em levantar-se, o que significa uma posição, uma postura de erguer-se, de ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. O levantar-se é sair da sua zona de conforto, do seu espaço de comodidade e ir adiante naquilo que a pessoa tem dentro do coração como chamado de Deus para fazer aquela obra, independentemente se é mulher ou homem. Mas no caso aqui, Débora, ela levantou-se no meio de uma cultura machista, dominada inclusive militarmente por um outro país. Então essa é a primeira lição que Débora nos traz. Não só Débora, mas também Lapidote, como eu falei, o seu marido, os dois ali nessa missão. E Débora como a pessoa que protagoniza toda essa história bela. Além do levantar-se, que foi esse o chamamento de Deus para a vida de Débora, e ela mesma diz que ela levantou-se por mãe em Israel, mãe protetora, mas também guerreira na defesa do seu povo. A gente também percebe que, além disso, Débora liberou uma palavra de vitória. É isso que está escrito no livro de Juízes, no 4º capítulo, no versículo 6. Deus, por intermédio de Débora, diz assim: olha, Débora, vai lá e fala para Baraque. Débora vai lá e diz assim: Baraque, o Senhor Deus de Israel não te deu ordens dizendo, vai e leva a gente contigo ao Monte Tabor? Vejam só, aquela mulher com a autoridade espiritual, a convicção, a força, a coragem que ela tinha, chega em um guerreiro, um chefe de exército e diz: o Senhor não te disse que era para você levantar-se também, levar a gente contigo ao Monte Tabor? Leva 10.000 homens. E aí a gente percebe que, em muitas vezes, essa liberação da palavra de vitória, não só do entusiasmo, mas da fé, da esperança, da certeza de que Deus vai fazer uma obra, é aquilo que é o grande diferencial da vida de grandes mulheres igual foi Débora. E tantas outras quantas se levantam hoje com essa palavra de vitória nos lábios. É o que disse o Senhor quando ele chamou, por exemplo, Josué: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a palavra, a convicção, a palavra de vitória que Deus trouxe através de Débora para o general. Ele estava, de certo, acomodado. E a mesma relação, a mesma conversa de Débora com Baraque, lembrando que Baraque significa relâmpago, a gente percebe a terceira lição, é que Débora ocupou um espaço deixado por aquelas pessoas atemorizadas e passivas, como o próprio Baraque. No capítulo 4, versículo 8, diz: então lhe disse Baraque, falando com Débora: se fores comigo, irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor a entregará a Sísera. De fato, a mulher a qual Deus entregou Sísera, o chefe do exército inimigo, foi Jael, que era mulher de Heber. Vejam só, duas mulheres destemidas, guerreiras, convictas da vontade de Deus, do chamamento de Deus, deram livramento àquele povo. E Débora ocupou esse espaço, e inclusive Débora fala a Baraque: olha, Baraque, quando Baraque diz: olha, eu só vou se você for comigo. Aquele general dizendo: eu só vou para a guerra se você for comigo. E ela prontamente diz: eu vou sim. Mas aí também você saiba que a honra
a honra da investida que você vai empreender como chefe de exército não será tua. E aí é o que Deus faz. Quando Císera, chefe do exército inimigo, foge, ele busca arrego na tenda de Jael, esposa de Heber, e é lá que Jael, por exemplo, vai e mata aquele homem e, por determinação, chega lá em Baraque e diz: o homem que você está procurando, ele já está lá e já foi resolvido a situação, o chefe do exército já está morto. A gente percebe que muitas mulheres na Bíblia, elas têm esse papel fundamental. E qualquer tipo de discriminação, ela não é bíblica, inclusive aquelas da cultura machista que querem interpretar, por exemplo, a perspectiva da submissão como alguma coisa relacionada à escravidão, a baixar exatamente a cabeça ou a estar, como alguns erroneamente colocam, submissa sem voz, sem ser ativa, protagonista, como dependente total em todos os aspectos. Não é verdade. Vejamos, a semelhança daquilo que aconteceu com Débora, o próprio Jesus, quando antes de partir, por exemplo, uma semana antes, Jesus ele estava na casa de Simão, o leproso, e a gente vê como Jesus ele acolhia as minorias. Uma pessoa leprosa que era proibido de ter contato com um judeu, ainda mais Jesus, na condição de também profeta. E Jesus estava na casa de Simão quando Maria veio, e Maria, a irmã de Lázaro e de Marta, e unge Jesus com o vaso de alabastro. Era um perfume precioso que custava cerca de 300 denários. Denário era a moeda, inclusive daí origina-se a palavra dinheiro, vem de denário. E um denário equivalia a um dia de serviço de um trabalhador, imaginando-se que hoje um perfume daquele teria um valor aproximado de, quem sabe, 20 mil reais, já que eram 300 dias de trabalhador, do serviço de um trabalhador, uma diária de trabalhador. E quando Maria unge Jesus, os homens, discípulos inclusive, que tinham em Jesus o exemplo de todo dia, de não discriminação, inclusive Jesus na casa de um leproso, chegam e tentam dissuadir Marta de fazer aquilo, e Jesus diz àqueles discípulos: por que molestais essa mulher? Quantas mulheres hoje ainda estão sendo molestadas, inclusive na mesma figura do discípulo, daquele que se declara ao lado de Jesus, mas não consegue diversificar ou diferenciar espiritualidade de religião ou de cultura machista, e oprime a mulher, assim como tentou oprimir Maria. E Jesus vai e diz, e a palavra de Jesus, ela continua viva até hoje: caríssimos homens, não faça isso, não molestem as mulheres, independentemente de qualquer tipo que seja, ou de humilhação, porque a palavra não dá esse direito a nenhum, independentemente de quem seja, ou no seio da igreja, ou fora da igreja, mas todos somos iguais. E é isso que diz o primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 11, quando o apóstolo Paulo vai e fala assim: no Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher, mas todos vêm de Deus. A mensagem do Evangelho, desde o Antigo Testamento, sempre foi revolucionária, e não na perspectiva da submissão, da subjugação, do tratar com discriminação, mas da fé, do exercício de fé, independentemente de ser homem ou mulher, mas da autoridade espiritual para conduzir o povo e da aceitação daquele que estava ao seu lado, a exemplo do próprio marido de Débora, chamado de Lapidote, reafirmando. O nome Lapidote, a tradução significa tocha ou chama, mas que se deixou conduziu em harmonia com uma abelha, uma Débora, que, levantada por Deus, fez aquela obra maravilhosa. Convido vocês, Déboras de hoje, Lapidotes, apoie a sua esposa, apoie sua companheira, apoie sua filha, apoie as mulheres, apoie, porque nem o homem, como diz o apóstolo Paulo, é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Sigamos com união, força, fé, que maior do que tudo é o Senhor. Obrigado.